Amém. Nós retornamos à palavra. Venham as crianças. Oremos, irmãos. Está vindo? Não. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, agradecidos pela vida de cada uma dessas crianças. Sabemos que elas são importantes para o teu reino. O próprio Cristo, tomando criança no colo, diz que dos tais é o reino dos céus. Que o Senhor abençoe nesse momento os professores que darão aula. Que o Senhor abençoe cada uma delas para que elas possam absorver todo o ensino que lhes foi dado, Pai. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, vos convido a abrirem a Bíblia no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 4. Antes de lermos a palavra, gostaria só de dar outro aviso, é que no dia 9, será num sábado, nós teremos o aniversário de 80 anos da nossa irmã Maria Célia. Não parece, né? A gente olha para ela, acha que tem 15, né? 80 anos, e nós vamos então louvar a Deus num culto de gratidão que será realizado na casa dela. E aí, então, nós estaremos todos lá para louvar a Deus pelo aniversário da irmã, uma data tão expressiva que nós devemos, sim, de fato, louvar a Deus por ela. Então, vamos juntos, na casa da irmã, dia 9, não esqueça, com certeza ela vai querer você lá, para que você esteja com ela nesse momento. Agora vamos, então, ao texto, Colossenses capítulo 4, a partir do verso 2, de 2 a 6, que assim diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Mais uma vez, Senhor, dirija cada palavra que for dita agora. Que teu Espírito, Senhor, fale através do teu servo que está usando a palavra, mas que também cada coração esteja preparado para receber, para que a palavra caia, Senhor, como uma semente numa terra preparada, e possa produzir. É o nosso desejo, é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dessa semana, o Globo Repórter fez uma viagem para Minas Gerais, e nessa sua viagem chegou até uma venda, uma mercearia, que tem muitos anos, que vem passando de geração em geração, e lá você encontra de tudo que se pode precisar, necessitar na roça, lá de queijo a cabo de enxada e tudo mais. Mas nessa mercearia, os repórteres encontraram algo que chamou a atenção, é que lá tem um caderno de fiados, que existe
tem uma data marcada lá de uma venda de fiado em 1814. Veja quanto tempo tem e ainda existem pessoas que compram fiado. Mas uma coisa que foi dita lá é que o pai dele falava o seguinte: ó, o teu avô comprou aqui e não pagou, então eu não te vendo mais. Hoje nós vamos falar sobre credibilidade. E eu gostaria de olhar essa reportagem para mostrar que aquilo que nossos avós, bisavós fizeram de bom, ele nos traz o crédito. Nós somos respeitados pelo nome da família. Quantas vezes chegamos em alguns lugares, você é da família Matos? Então pode entrar, família Matos aqui é respeitada. Você é da família Frutuoso? Então pode entrar. Ou seja, famílias dos quais os seus patriarcas, os seus membros, se dão o respeito e demonstram honestidade e vida correta, isso gera crédito para os seus descendentes. Mas também é verdade, como nós vimos aqui, que se o avô não pagou uma conta, então o neto também pode ser mal pagador. E ele, em vez de receber o crédito para poder comprar fiado, não vai comprar. Pobre não tem muito para oferecer. Não tem garantias, o pobre tem que se preocupar com o nome. A gente vê que antigamente negócios eram feitos apenas com aperto de mão, mas por desconfiança passou a ter necessidade de um documento, uma nota promissória, um cheque, e assim até documentos registrados em cartório, porque aquela velha história de um fio de bigode, da palavra dada já não vale tanto mais assim. Meus irmãos, nós temos um nome que é muito maior do que nós. Nós temos o nome de Cristo, nós somos cristãos. E assim como eu preciso da credibilidade da minha família, e eu preciso fazer a credibilidade para os meus descendentes, também a nossa família cristã precisa do crédito para que ela possa fazer o seu papel. Porque quando um crente acerta, quando um crente é correto, isso gera créditos para que pessoas digam: olha, aquela igreja é boa. Não é a igreja do seu João, não é a igreja do seu Manuel, aquela igreja é uma igreja séria. Mas quando membros da igreja não tomam cuidado com a sua vida, não tomam cuidado com o seu procedimento, não vou naquela igreja não, aquela igreja é da Maria, de José, aquela pessoa não tem, vive todo errado e está lá na igreja. Meus irmãos, Paulo ele estava escrevendo a sua carta aos Colossenses, e agora chegando ao final, ele tendo falado de vários assuntos muito importantes, Paulo falou da excelência da pessoa e da obra de Cristo, mostrando que tudo o que foi necessário para a nossa salvação, Cristo fez. Ele fez completo. Ele não deixou um trabalho para ser feito pelos outros, para ser completado. Ele foi excelente na sua obra. Ele fala também do mistério de Cristo. Ele fala de como é difícil compreender a pessoa de Cristo, Deus, homem. Se você um dia tentou explicar isso para alguém, você sabe da dificuldade. Paulo fala isso aqui nessa sua carta. Ele fala do progresso espiritual dos crentes, de como os crentes devem crescer, devem desejar melhorar. Porque se você entra numa escola primária e você não sabe ler, ao final do ano você espera saber ler. Se uma criança passou todo um ano recebendo aula e ao final do ano ela não sabe nada, pode ser que essa criança tenha dificuldades de aprender, mas pode ser também que ela não foi corretamente ensinada, porque o que se espera é quem está aprendendo deve saber. E Paulo então fala do progresso espiritual, dizendo que os crentes têm que desenvolver, crescer, melhorar. Mas ele também fala aqui do seu cuidado com os falsos mestres. Ele fala de como que os falsos se parecem muito com o verdadeiro. Uma vez conversando com uma pessoa que trabalhava no Banco Central, ele diz: o treinamento para os caixas de banco, ele é feito com notas verdadeiras. Eles não pegam nenhuma nota falsa. Fala assim, mas como assim?
Se eles vão treinar para não serem enganados com nota falsa, eles deveriam manusear a falsa para saber. Se não, porque se eles tiverem um contato profundo com o que é verdadeiro, quando eles tocarem no falso, eles vão perceber que ali é uma nota falsa. Do mesmo jeito, Paulo fala do falso mestre, mostrando que os crentes devem ler a palavra, dedicar-se no aprendizado, para que quando falsos falarem, e aquilo bate no ouvido e diz, esse negócio não parece muito correto, isso não está muito certo, não é isso que a Bíblia ensina. Mas Paulo também, na sua carta, ele fala dos perigos do cerimonialismo, mostra que a inutilidade da obediência a rituais. Os judeus criaram 490 itens, dos quais eles exigiam obediência. Na hora de chegar numa casa, como deveriam lavar as mãos, jogar um punhado de água para trás e fazer aquele ritual do jeito que cachorro faz na hora de dormir. Ele roda, roda, roda e deita. Pois é, que utilidade que tem esse ritual? Pois Paulo fala na sua carta da inutilidade ritualística, que não vai fazer diferença nenhuma para a sua santificação, para o seu crescimento espiritual. Mas ele diz que o crente tem que se unir a Cristo. Porque o crente unido a Cristo, ele vai estar seguro, protegido, ele vai estar forte. Então ele fala dos vícios que devem ser abandonados, porque uma pessoa que se entregou a Cristo, que anda com Cristo, ele tem que ser dominado por Cristo e não por vícios. Algumas pessoas dizem, pastor, mas e o vício de tomar café? Se for um vício e você for dominado por ele, é pecado. Se a Coca-Cola é um vício e você é dominado por ela, é pecado. Do mesmo jeito que ser viciado em bebida, viciado em drogas. Nenhum tipo de vício faz bem, porque o único Senhor da tua vida é Cristo. Só Ele deve ditar regras. Apesar que tomar café é gostoso, mas ser viciado é uma coisa bem diferente. Depois Paulo, então, ele vai tratar das virtudes que devem ser cultivadas. Ele vai falar um pouco antes aqui, mostrando cada virtude que você não somente deve procurar ter, mas você deve cultivar para que ela cresça, para que você se desenvolva, para que elas multipliquem dentro de você e possam fazer a diferença. Depois, então, ele fala dos deveres familiares, dizendo, meus irmãos, olha, vocês devem tomar cuidado como vocês vivem, esposa, maridos, filhos, pais, que não deve irritar os filhos, servos. Então ele trata dos deveres na família. E por fim, ele chega ao capítulo 4. E chegando no capítulo 4, ele vai tratar da credibilidade da fé e da vida cristã. Ele vai mostrar como o crente deve ser para manter o nome cristão com crédito. Para que as pessoas possam conviver com um cristão e possam dizer, eu confio. Eu sei que é verdadeiro. Por quê? Porque os cristãos estão vivendo da maneira correta. Veja que ele diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Veja que a palavra diz, perseverai. Se você é um crente que quer de fato se preocupar com o crédito da vida cristã, com o crédito do nome cristão, você não pode ser um desistente. Você tem que ser um perseverante. Irmãos, é comum vermos pessoas desistirem. Começa a fazer uma casa, antes de colocar o telhado desiste, larga para lá. E aquela construção inacabada fica por anos, até que alguém a derrube e comece a construir outra coisa, ou que alguém resolva terminá-la. Mas é feio. De pessoas começam os seus projetos e param no meio do caminho. Isso dá uma sensação ruim. Começou tão bem, estava tão animado, mas desistiu. Então, o nome cristão, o nome de Cristo, aos olhos das pessoas, vai ter muito mais crédito quando você deixar de ser um desistente, mas você for perseverante. Você não desistir por causa dos problemas que você enfrenta, por causa das adversidades que você enfrenta, por causa das angústias que você enfrenta.
Quantas pessoas deixaram a igreja porque não concordaram com uma coisa ou outra sem tentar resolver? Por problemas com o pastor, problemas com irmãos, que poderiam ter resolvido com uma boa conversa, fazendo o que Cristo mandou fazer, confessai os vossos pecados uns para os outros e perdoai. Se conversados, teriam resolvidos, problemas teriam sido tratados e a paz reinaria. Mas ao invés disso, a maioria prefere desistir, prefere abandonar, prefere então se tornar um desistente. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Correi com perseverança. Com certeza, se você não leram para você, você já leu para uma criança a história da corrida da lebre e da tartaruga. E aí aquela lebre saiu correndo muito rápido, e a tartaruga devagarzinho. No meio do caminho, a lebre resolveu tirar um cochilo, porque estava muito à frente, dormiu. E quando mal percebeu, a tartaruga passou e chegou primeiro. Ela desistiu no meio do caminho. Nós não podemos fazer. Veja, irmãos, que o texto lá de Hebreus diz que devemos ser perseverantes. Nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, nas semifinais dos 400 metros, um homem chamado Derek Redmond, ele, depois de correr as fases anteriores e ter vencido, no começo da corrida ele se contundiu. Mas naquele momento, com lágrimas, seu pai o apoiou e ele foi quase que arrastando para chegar até na linha de chegada. Porque ele poderia ter sido derrotado por outros. Ele não poderia aceitar ser derrotado por si mesmo. Então, o fato de chegar lá na linha de chegada era algo importante para ele. A gente vê nas corridas de rua, são milhares os que começam a corrida, mas ao final são poucos que chegam. Quem chega recebe a medalha de participação. A Bíblia fala dos desviados. 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz que eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A marca do cristianismo é a marca da perseverança. Você vai ver isso, e vamos citar em Apocalipse, que fala isso, que o crente não desiste, porque a gente desiste de algo que não é importante. A gente desiste dos projetos que não são importantes, mas o nosso projeto de chegar até Deus, de ir para os céus, não pode ser deixado de lado. Jesus, falando da videira verdadeira, a qual ele é, em João 15, versículo 4, diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. É o que Jesus está dizendo para você. Você não pode se separar da igreja. Não tem como. O exemplo muito utilizado é o exemplo da brasa. Quando ela está lá no braseiro, junto com as outras, ela tem calor, tem brilho. Mas se tirada do meio dos outros, ela esfria, perde o seu brilho, e ela começa a manchar, ela se torna um carvão, e todos que manuseiam ficam com as suas mãos sujas. Por quê? Porque saiu do meio. Jesus disse: permanecei. E se você permanecer comigo, eu vou permanecer com você. Não desista. Lá na parábola do semeador, lá em Lucas 8,15, diz que a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. E Jesus fala da boa semente, aqueles que têm seu coração preparado, o agir do Espírito Santo. Então não nos é permitido, não nos é dado a possibilidade da desistência. Nós sabemos, meus irmãos, nós somos o fruto de um bom investimento, nós somos frutos do envolvimento da própria Trindade para nossa salvação. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, o Filho morreu por nós, e o Espírito Santo habita em nosso coração. Então nós temos que ser perseverantes, porque existe algo acima de nós,
que nos quer, que nos deseja e que nos empurra para continuarmos. Também em Hebreus 10, 35 e 36 diz: não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Confia e continua confiando. É interessante que nós convivemos com os irmãos normalmente e a gente não percebe isso. Mas quando vem alguém que já esteve na igreja há anos e de repente encontra ali um irmão ou irmã, ainda está na igreja? Né? Já tiveram essa sensação? Sim, mas veja, essa pessoa está aqui, eu conheço há anos. Sim, ela está na igreja e ela vai continuar na igreja. E o errado seria não ela estar, mas ela deixar de estar. Porque quem está com Cristo entra nessa caminhada e só vai parar lá no final. Por isso, não abandoneis a tua confiança. Continue. Tratando-se da santidade, lá em Lucas 21, 19, diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Meus irmãos, o processo da santificação acontece todo dia com matar a natureza, matar essa vontade íntima que há em nós de fazer a coisa errada. Portanto, o texto diz que é nessa perseverança que nós vamos vencer. Mas se você desistir, você se tornará um derrotado. Por isso que Apocalipse, como diz, no capítulo 14, 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que guardam sua fé, que são perseverantes, isso marca o crente. A perseverança do crente em oração tem um objetivo no texto. Primeiro, leva o crente a ser grato a Deus. Porque é o crente que ora, o crente que coloca a sua vida diante de Deus, que pede a Deus por tudo, ele aprende a ser grato quando ele recebe. Isso desenvolve, a vida de oração desenvolve no coração do crente a gratidão que deve ser exercitada. Também pede-se para que permaneça em oração, para que as portas da palavra sejam abertas, para que pessoas ouçam, entendam, creiam no Evangelho e recebam a palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo. E também para que os pregadores sejam ousados na hora de pregar o Evangelho. O crente deve ser perseverante na fé, não pode voltar atrás. Ele tem que ser perseverante na fidelidade a Deus, na fidelidade pessoal, crente permanecendo o tempo todo fiel ao Senhor, mas também em meio aos sofrimentos. Não importa o que aconteça, até o final. E como Paulo disse aqui das relações entre os familiares, na relação conjugal, tem que ser perseverante também, porque aqueles separados dão um péssimo exemplo. Por isso que perseverantes são lembrados, e aqueles desistentes são esquecidos. Alguém encosta, por favor, essa porta ali, o barulho está atrapalhando. Então veja, meus irmãos, hoje pela manhã nós falávamos dos mártires, daqueles que não desistiram, que foram perseverantes da sua fidelidade, e eles são lembrados até hoje. Pessoas que foram perseverantes, que lutaram, enfrentaram as dificuldades, elas são lembradas e são usadas como exemplo. Mas aqueles outros que deixaram, ninguém lembra. A sua participação é anulada. Mas, meus irmãos, se vocês se preocupam com o crédito do nome de Cristo, do nome cristão, do nome da igreja, seja um sábio, não seja um nécio. A Bíblia diz que o nécio diz não a Deus. O nécio é uma espécie de louco, é uma espécie de sem entendimento, sem inteligência, porque somente louco pode negar a existência de Deus. Com a natureza perfeita, a natureza exige a existência do Criador. Não há como essa coisa aí de um homem que veio de uma ameba, de uma partícula, isso aí, só louco para acreditar numa coisa dessa, porque precisa de um Criador. Por isso a Bíblia também vai dizer em Hebreus, que é necessário que o crente creia que Deus existe, que Ele é Criador. O texto diz: portai-vos com sabedoria. Há uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é cultura sobre assuntos variados. Você tem muito conhecimento porque você sabe de muitas coisas. Mas a sabedoria é diferente. Sabedoria é ter condição de aplicar o conhecimento que você possui.
Tem muita gente que olha e conhece muitas receitas, receita de bolo, receita de sobremesa, receita de comida, mas na hora que pega não sai. Por quê? Porque precisa daquela sabedoria que é do cozinheiro nato, daquela pessoa que sabe aquele jeitinho, aquela dose especial. Sabedoria popular é saber lidar com situações do cotidiano. Já a sabedoria cristã é saber aplicar os ensinos do mestre na vida cotidiana. O que Deus quer da minha vida? O que Deus espera de mim? Nessa situação, como eu devo agir como cristão? Por isso, meus irmãos, que devemos ter a sabedoria que vem do alto. Que tipo de sabedoria é exigido do crente? A nossa sabedoria é aquela que vem do alto. Como Tiago diz, que vem do Pai das luzes. Ela deve ser buscada com insistência. Você deve orar a Deus pedindo sabedoria. Cuidado, porque quando você ora pedindo sabedoria, você vai ter um problema, para que Deus então mostre que Ele te deu sabedoria para você resolver. Mas você deve buscá-la, como diz Provérbios 2, de 4 a 6. Se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Se você soubesse que tem um tesouro escondido no quintal da sua casa, o que você faria? Com certeza arrancaria as calçadas, arrancaria o piso da casa até achar. Pois é, assim que você deve buscar a sabedoria. Mas você deve pedi-la a Deus. Você deve orar, Senhor, me dê sabedoria. Porque Deus é o maior interessado em que você seja sábio. Em Tiago 1, de 5 a 8 diz: se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Ou seja, creia no Senhor, ore, peça sabedoria. Senhor, eu vou fazer um concurso, me dê sabedoria para eu ensinar e aprender. Senhor, eu vou enfrentar uma situação difícil, me dê sabedoria. Peça sabedoria com fé e acredite no Senhor. Mas a sabedoria também deve ser entendida. O que é que você deve saber? Lá em 1 Coríntios 1, 18 a 25, de modo resumido, diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria do mundo, de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sabedoria de Deus é Cristo. Sabedoria que você precisa ter é Cristo. Porque se você tiver todo o conhecimento do mundo e não tiver Cristo, tudo isso será loucura. Se você conhece e lê livros e você procura tudo que os homens escrevem, mas você não tem Cristo, você será um nécio. Por isso, primeiro você tem de ter Cristo, aí você vai entender todos os outros na ótica cristã. Você pode ler a história, porque você deve ler a história tendo a ótica de Cristo, e você verá como que Deus controlou e fez com que tudo aconteça. Nós estudamos agora há pouco o livro de Daniel, e nós vimos ali então como que Deus disse antes de conhecer a respeito dos homens da história secular, Alexandre o Grande, Nabucodonosor e tantos outros nomes ali descritos, mostrando que Deus, antes deles existirem, já tinha dito como eles viriam, como reinariam e como cairiam. Ou seja, quando nós temos a ótica cristã, nós podemos ler qualquer coisa que vamos ver Deus guiando a história. Se olhamos para o prazer na ótica cristã, vamos entender qual que é o certo a respeito do prazer. Se vamos falar de relacionamentos, com a ótica cristã você vai se relacionar corretamente. O sábio, ele atrai.
Em Mateus 12:42 diz que a rainha de Sabá viajou muito para ouvir a sabedoria de Salomão. Quem é sábio atrai os outros. A sabedoria traz sucesso. Por isso você não pode ser nécio. Você tem que ser sábio. Porque a gente vê que com sabedoria divina, José do Egito se tornou maior no Egito. Nós vimos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego se tornando grandes na Babilônia, porque receberam de Deus a sabedoria. Então busque a sabedoria para que você cresça, para que você se desenvolva. Como é a sabedoria do alto? Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre com mansidão, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimentos facciosos, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Por isso que o texto está dizendo aqui que devemos ser sábios com os de fora, devemos aprender, irmãos, a ter a verdadeira sabedoria que me torna manso. Ser manso não é ser besta. Ser manso é saber a hora certa de falar, a hora certa de agir, para ganhar e não para perder amigos, para perder conhecidos, para afastar de você, tendo você um correto proceder nas suas obras, para que você não fale uma coisa e a pessoa vai dizer, você está falando assim, mas você não vive. Não pode ter inveja, nem amargura, nem ser uma pessoa que fica separando os outros de você, pelo contrário. Você deve então ter uma vida pura, pacífica, indulgente e com tudo mais que nós falamos. Então seja sábio para com todos, principalmente para os que são de fora, e aproveite as oportunidades. Mas, meus irmãos, Paulo volta a falar aqui dessa credibilidade do nome de Cristo e nome dos cristãos. Ele mostra que nós, para manter esse crédito, devemos ter uma conduta irrepreensível. Diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Você deve ter uma conduta irrepreensível. As palavras são muito importantes, mas elas são como um trovão. Você vê o trovão, você ouve o trovão e diz, está vindo chuva. Depois some, a terra continua seca do mesmo jeito. O que vale mesmo são os exemplos. Porque quando apenas fala e não faz, é como trovão que vem e não chove. Porque o que vale é a chuva que cai na terra, é ela que mata a sede, é ela que faz produzir. Então nós devemos nos preocupar com aquilo que nós fazemos, com o bom exemplo que nós damos, para que esses exemplos fiquem marcados. Irmãos, como é bom ouvir histórias de pessoas que conhecemos e dizendo aquela pessoa, pessoa exemplar, a palavra que essa pessoa falava era o que ela vivia. Mas palavras também deixam cicatrizes perpétuas. Cuidado com o que você fala, cuidado, porque palavras machucam. Tem muitos maridos que dizem, eu nunca bati na minha esposa. Uai, isso é alguma vantagem? Tua esposa não é para você bater mesmo, não. Mulher não foi feita para apanhar, não. Homem que bate mulher deve ir para a cadeia. Deve levar uma surra lá para aprender que não deve bater em mulher. Mas tem muito marido que nunca levantou a mão para a esposa, mas a machuca todo dia com palavras. Fere, diminui a esposa, tira a importância dela, de maneira que ela se acha pior das mulheres, inúteis. Tem mulheres que têm o seu autoestima o tempo todo ferido, maltratado, por palavras que ouvem. Então, cuidado com as suas palavras. O exemplo dos mártires, como também falamos pela manhã, é incentivador. Porque as pessoas que fazem a coisa certa, fazem com que outros despertam o desejo para que outras façam. A gente viu agora nas Olimpíadas, porque uma menininha foi lá e ganhou a medalha de ouro lá no skate, no Brasil. Um monte de crianças começou a andar de skate. O exemplo de quem vence é copiado. Aqueles nossos brasileiros e irmãos que foram lá nas Paralimpíadas, eles deram o exemplo para muita gente.
gente que não consegue andar, que não consegue se locomover, mas que viram lá nos outros que também têm deficiências, que eles podem jogar bola de cadeira de roda, podem mesmo cegos e sem poder andar, pode jogar bola num golzão diferente. Pode. Então veja, o bom exemplo incentiva. Transformação da vida dos tessalonicenses, depois de ouvirem a pregação do evangelho, abriram portas para Paulo. A transformação na vida deles, de como eles deixaram os vícios e a idolatria, foi algo visível. E Paulo, quando ia pregar o evangelho, disse: não foi você que pregou lá para os tessalonicenses? Olha, vem cá, fala para nós. Por isso que Paulo diz: o modo de vocês, de como receberam a palavra, foi de grande valia para nós. Pedro, na sua carta, no capítulo 2, a primeira carta, no capítulo 2, de 11 e 12, diz: amados, exorto-vos que, como peregrinos forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então veja, meus irmãos, que nós devemos ser corretos no nosso proceder, para que pessoas possam louvar a Deus ao nos observar. O texto diz: para saberdes como deveis responder a cada um. A nossa conduta repreensível nos envergonha também o nome de Deus, afasta as pessoas do evangelho. O quê? Olha lá, ó, tudo errado, vive tudo errado e vem falar para mim do evangelho? Então, se você anda errado, você vai passar a vergonha quando você pregar. Pregadores da palavra que caíram em pecado, eles trouxeram grandes prejuízos, portas se fecharam. Pregadores que pregavam na televisão, todo mundo assistia, famílias inteiras se reuniam depois do adultério, depois da queda. Ninguém mais, não tem mais pregação no sábado pela manhã como tínhamos. Por quê? Por causa do pecado. A nossa infidelidade fecha portas. Então seja perseverante na tua conduta correta. Continue sempre irrepreensível. Nós vimos o que aconteceu com Moisés, com Josué e com Neemias, que ao final da sua vida prestaram o seu relatório, sem culpa, mostrando que eles nunca tiraram nada de ninguém, eles foram fiéis na sua direção, à frente do povo. Neemias chega a dizer: eu sustentei do meu próprio bolso, mas eu nunca peguei nada de ninguém. Isso, meus irmãos, você deve também procurar andar corretamente, para que você não seja o alvo da culpa, não seja o alvo da acusação de alguém. Lá no Salmo 119, versículo 166 diz: espera o Senhor na tua salvação e cumpra os teus mandamentos. Nós temos que esperar pela volta de Cristo, esperar pela promessa da salvação, mas ao mesmo tempo devemos cumprir os mandamentos dele, numa vida exemplar e correta. Meus irmãos, nós falamos da credibilidade da fé e da vida cristã. Essa credibilidade é conquistada pelo crente perseverante, não pelo desistente. Quem fica pelo meio do caminho atrapalha aqueles que vêm atrás. Já viram aquela corrida de bicicleta? Ou até mesmo corrida normal? Quando sai aquele tanto de gente, alguém tropeça e os outros saem caindo tudo, tropeçando. Assim é com um crente que desiste no meio do caminho. Ele atrapalha, impede que os outros corram. Ela também é conquistada pelo crente sábio. Porque o crente nécio, ele vai trazer prejuízos. Ele vai trazer vergonha. Mas também o crente com a conduta irrepreensível, ele traz créditos para a vida cristã. Meus irmãos, se preocupem com a credibilidade. Se um avô que não pagou uma conta traz o descrédito para um neto dele muitos anos depois, muito mais, nós também tiraremos o crédito necessário para a vida cristã daqueles que vêm após cada um de nós. Seja então esse crente que se preza, que preza pelo crédito da palavra do Senhor. Amém? Nesse momento nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar o hino de número 368, e logo após estarei orando, encerrando o nosso culto.
seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, chegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado pela bênção de poder estarmos aqui, poder cantar, ler e meditar na tua palavra. Leva-nos para os nossos lares. Que cada palavra, cada ato nosso venha glorificar o teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo, para que viva como um cristão verdadeiro, exemplar e fiel, e sempre perseverante, para que possamos, Senhor, ainda mais crédito trazer para o nome cristão. Abençoa-nos, Pai. Que a graça do bondoso Senhor Deus, que o amor de Jesus Cristo e as consolações da Trindade e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de vocês, meus irmãos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma boa semana.